Então, boa tarde, pessoal. Tudo certo? Tudo bem? Meu Deus, acabando a jornada, gente. Meu Senhor, passa rápido, não passa? Hum, Cirlei, pode fazer o outro de novo, educação especial? pode fazer todos. E agora muda a temática, vai ser tecnologias assistivas. Se eu quiser fazer com você nesse mesmo horário, nesse dia só, fica ok? Se eu Pode consigo lá? fazer, se você conseguir se inscrever. O ano passado eu fiz só português para ajudar, apesar que eu sou tão leiga, ainda ajudei uma pessoa mais leiga do que eu. Eu fiz português aí, recomposição, que ela não fazia, né? Que ela ficava, perdia a vaga dela. Daí eu fiz com ela. Agora, esse ano, falei, não, vou fazer educação especial. Mas você tá no quê, lá? Educação especial, né? Não, você faz na sua. Faz não. Eu estou pensando, não sei o que eu vou fazer na minha segunda jornada. Fiz a primeira, fiz saúde mental. E é bom. É bem legal, bem gostoso. Eu gostei bastante. Nossa, adorei. Agora não sei a segunda em que eu sempre fazia assim, uma em educação especial, e duas em tecnologias assistivas. Agora não tem mais tecnologias assistivas. Estou perdida. Não sei. Talvez fazer em clima escolar, sei lá, uma coisa assim. Não sei. Vou fazer, não pensei ainda. Tudo bem, gente? Então vamos lá. Adequação curricular, na prática, deficiências sensoriais. Hoje a gente vai ver mais um pouquinho, vamos ver sobre a adequação curricular, né? Semana passada a gente fez a definição, né? Essa semana, então, a gente vai ver o que a gente pode utilizar, né? Como que a gente pode adequar para as deficiências sensoriais. Reunião 9, penúltima reunião, terminando a jornada. Eu achei que voou, né? Passou muito rápido. Terminou um trimestre, né, gente? Meu Deus do céu. Só o penúltimo recado, né, dessa jornada. Por favor, deixem as câmeras abertas, né? Confirma a presença de vocês e também utilize o computador. Hoje também vamos fazer nosso último RAF, tá? Hoje é o último RAF. Nosso cronograma, né? Então, aqui a gente está no fim, reunião 9. Hoje também, além, né, de falar sobre adequação curricular, deficiências sensoriais, nós vamos também fazer o compartilhamento e feedback de 8 trabalhos. Essa é a nossa agenda, 5 minutos para o acolhimento, saberes em ação, na prática e compartilhamento. Depois vem o RAF, tá? Na escola, saiba mais. E compartilhamento e feedback, 40 minutos. Os objetivos do encontro de hoje, então, são analisar as situações pedagógicas, identificando barreiras e adequações curriculares para estudantes com deficiência sensorial e planejar estratégias de ensino multissensoriais que garantam acesso, participação e aprendizagem. Vamos iniciar nosso acolhimento, né, com esse vídeo belíssimo, As Cores das Flores. Não sei se vocês conhecem. Quem conhece, ama assistir. Eu conheço, eu amo assistir. Toda vez eu assisti 6 vezes, né? Essa é a quinta, né? 6 eu vou assistir daqui a pouco. E fora as vezes que eu já assisti, que eu já utilizei ele para trabalhar, né, com meus alunos, professores, e eu amo. Então, para quem não assistiu, tenho certeza que também vai amar. E eu gostaria também que vocês observassem, então, né, a atitude do protagonista, né? Ele nos convida a deslocar o nosso olhar, né, da falta para as possibilidades. Então, vamos assistir o vídeo para vocês verem que lindo, depois de tanta propaganda. Bien,
chicos, silencio ya. Para mañana quiero que me escribáis una redacción de la longitud que queráis, pero el tema tiene que ser el siguiente: los colores de las flores. Okay, now close your books, pick your things and line up. Diego, ¿cómo vas a hacer la redacción? No sé, me pondré a investigar, supongo. Mira, Diego, las margaritas son amarillas, las rosas son rojas, las violetas son violetas. Javier, empieza la lectura. Con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar sino vuela, un velero bergantín. ¿Quién quiere seguir leyendo? Alex. Mira, Diego, creo que lo mejor es que hagas la redacción tú mismo. Estoy segurísima de que algo se te va a ocurrir. No. Color. Buscar componentes del color es una percepción visual que se genera en el cerebro al interpretar las señales nerviosas que le envían los fotorreceptores de la retina. ¿Fotorreceptor? Los colores de las flores, ¿eh? Pues a ver cómo sales de esta. Y entonces el caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Y el pajarito A ver, le dijo... mamá, repíteme esa parte. El caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Venga, mamá, corre, que tengo una idea. Escucha, Diego. El color es una percepción visual que se genera en los fotorreceptores. Las amarillas son las margaritas, que tienen un tallo muy largo. Mi hermana la usa para jugar al me quiere, no me quiere. Mi madre dice que no les arranquemos, porque son difíciles de encontrar. Muy bien, Javi, quizá un poquito larga. Bien, ¿quién quiere salir ahora a leer la suya? Diego, ¿te animas tú? Venga. Las flores son de color pajarito y hay muchos colores de flores. Por eso hay tantos pajaritos, porque hay un pajarito para que cada flor tenga su color. También hay flores color abeja o color vaquita del campo. En el campo de... Gente, demais, né? Ai, gente, esse sotaquezinho dele, é um passarito. Ai, meu Deus, eu tenho vontade de afofar ele, né, gente? É muito lindo, né? Então, vamos lá, que coisa mais linda. Ai, como que pode, né? A gente fica apaixonada. E a gente vai, então, agora pensar. E vocês, gente, como que vocês explicariam a cor vermelha a uma pessoa com deficiência visual? Nós temos menina do DV aqui, nessa turma? Ou é na turma depois? Eu acho que tem uma turma, a última turma que tem. Tem alguém aí? Mas se não tiver, como que vocês ensinariam, pessoal? Vamos lá. Eulália. Sabe o que eu pensei? Atenção! Quando uma criança está para atravessar o semáforo, que cor que tem que parar? Não é o vermelho? É o vermelho.
Então, o vermelho, eu ensinaria que é o vermelho, a paixão, o sangue, né? E como? É, mostrando, passando, sentir o cheiro da flor vermelha, a rosa, passando a mão na rosa, esse é o cheiro do vermelho, Isso. ó, o Isso, sangue, né? Através das a sensações, sensação, né? Da a sensação. sensibilidade, né? É, É, eu também penso que era. Ontem eu tinha uma cursista que trabalha num centro, né, de DV, se eu não me engano, não lembro direito, numa sala de recursos de deficiência visual. E ela explicou realmente que é pelas sensações, sensações, né? associando o branco, você dá um algodão, associa com as nuvens, né? É o O, vermelho, né? o azul Vermelho, a do mar, paixão. a maçã Nossa, o vermelha. morango, dando para comer o morango, pegando o morango, né? O morango é vermelho, não tem outra cor. Isso. Mas vai conseguir Sentir. perceber, sentir, perceber, Isso. né? Isso. E O tomate, uma coisa que eu achei super legal, que ela também comentou conosco, assim, que quando eles vão fazer uma compra, né? Assim, comprar uma roupa, leva, faz eles descrição, fazem a descrição dessa descrição. roupa, né? Olha, ela é azul, ela é branca com listras azuis. Daí eles dizem se eles querem, se eles não querem, se vai combinar com eles ou não. Ai, gente, olha, foi um show. Eu adorei. Na aula Então, passada falou isso, não sei qual da turma dos grupinhos lá que falou sobre isso, né? Descrever as cores, né? Lembra? Não sei quem foi das meninas, a professora que falou. Que a moça a isso. vendedora descreveu para ela como que era. Eu achei legal, sabe? Ficou gravado na minha mente. É verdade, lembrei também, o Lália, É, que falou que ela descreveu para a menina, né, que era cega, e ela disse que nunca ninguém havia feito isso, aham, né? achei Excelente, legal. é isso, né? E a gente, né, vai aprendendo, muito gostoso, né? Então, vamos lá. As adequações curriculares. Obrigada, Eulália, obrigada pela contribuição. As adequações curriculares nas deficiências sensoriais são ajustes no ensino que garantam acesso à comunicação, à informação e aprendizagem por meio de estratégias, recursos e avaliações que respeitam as especificidades de cada estudante. Para garantir, né, garantir uma educação que responda às especificidades dos estudantes com deficiências sensoriais, é essencial reconhecer que nossas ações pedagógicas precisam se constituir como práticas verdadeiramente inclusivas, orientadas pela adequação curricular. Bom, isso implica em analisar continuamente se o que nós propomos está realmente assegurando, né, o acesso, a participação e aprendizagem dos estudantes. Agora nós vamos fazer uma atividade interativa. Eu vou colocar algumas palavras e vocês vão me dizer se é adequação curricular, vocês vão fazer um joinha assim. E se for uma barreira pedagógica, um negativo. Então, vamos utilizar os emojis aqui da barrinha, né, do nosso computador. Beleza? Vamos seguindo, então? Comunicação alternativa é uma adequação curricular ou não? Beleza. Isso aí. Vou seguir. Capacitismo. O que é, pessoal? Isso, cadê? Né? Isso, vamos lá. Libras, pessoal, o que é? Isso. Vou esperar terminar, porque tá vindo umas mãozinhas assim, onde não é, outra assim, tudo trocado, ó. Vamos lá, agora, atividades em grupos. Ok, muito bom. Falta de acessibilidade. Beleza. Terminou. Vamos para outra. Materiais táteis. Acessibilidade, né?
audiodescrição? Adequação. Foco nas dificuldades. Péssimo, né? Metodologias ativas. Isso. Foco no instrumento. Não, em uma avaliação, em uma forma, né? Péssimo também. Audiodescrição de novo. Braille. Adequação curricular. Perfeito. Materiais restritos. Péssimo, né? Barreira pedagógica. E aí, então, nós concluímos adequações curriculares, né? Vocês acertaram todas? Acertaram, vi as mãozinhas aí, fiquei olhando. É comunicação alternativa, Libras, audiodescrição, materiais táteis, metodologias ativas, atividades em grupo, Braille e tantas outras, né, possibilidades. E nós temos as barreiras pedagógicas. Isso sim são barreiras, né? Não é ser surdo, cego, né? Barreiras são o capacitismo, o foco no instrumento, falta de acessibilidade, foco nas dificuldades e materiais restritos. E vocês? Como que vocês estão planejando, pessoal? Vocês estão planejando as aulas com quais destas práticas? Utilizando a adequação curricular ou focando nas barreiras pedagógicas, né? Então, eu deixo aí para vocês pensarem. E quais seriam os exemplos de adequações curriculares na área sensorial? Alguém poderia ler para mim, fazendo um favor? Eu leio, prof. Então tá, vamos lá. Depois. Deficiência visual. Material adaptado em braille ou ampliado. Audiodescrição. Recursos sonoros e leitores de tela. Tempo ampliado para a realização das atividades, entre outros. Surdez. Vídeos com legendas, vídeos com janela de intérprete, recursos visuais, entre outros. Surdo-cegueira. Comunicação alternativa, uso de materiais em relevo, materiais concretos, alto contraste, entre outros. Isso, obrigada, Jaqueline, obrigada. E também nós temos a IA, né? Inteligência artificial, que pode nos apoiar muito nas adequações curriculares, podemos pedir, né? Elas ajudam nós a fazer várias coisas, lembrando sempre que não colocar o nome dos estudantes e nem o nome da escola, do lugar, tá? Mas sempre pedir o que precisa. Hoje, inclusive, vários professores que apresentaram na primeira turma usaram a IA. Então, elas usaram um negócio de meme, mentor, um negócio que faz memes, que eu nunca tinha visto. A outra usou um outro para fazer música. Então, assim, achei fantástico como o pessoal está, né, realmente aproveitando, né, dessa ferramenta para incluir os alunos. E voltando lá no vídeo, né, pessoal, falando um pouquinho ainda do vídeo, será, né, agora juntos a gente vai pensar, a atividade que foi proposta no vídeo, né, as cores das flores ao estudante cego, representou uma barreira ou uma oportunidade, né? A atividade que a professora propôs, né, na sala para todos, para esse estudante, foi uma barreira ou foi uma oportunidade? Quem pode me ajudar a responder? Eu acho que é oportunidade. Isso. A oportunidade que foi individual, mas também foi coletiva. Todos aprenderam também no mesmo momento, sabe? E ele usou a pesquisa, a família também, sempre no filme lá, né?
no vídeo. A família também contribuiu, né, em casa. Eu achei muito legal, adorei, amei. Primeira vez, mas gostei muito. Lindo, né? A Amélia também falou que foi uma Oportunidade oportunidade. de aprendizagem, né? Adquirir aprendizagem, Isso conhecimento. mesmo. Carla, Eu acredito que, num primeiro momento, foi uma barreira, isso mesmo. porque a professora, ela não pensou nele. Ela lançou a atividade de uma única forma para todo mundo. Se ele não, porque assim, ele não teve oportunidade, não foi dado nada de diferente para ele, não foi ofertado nada de diferente. E ele só fez a atividade porque ele, num momento, nem a pesquisa não resolveu o problema para ele. Ele só conseguiu fazer porque ele ouviu o canto dos pássaros e a mãe estava contando uma história e a ideia surgiu. Então, no meu ponto de vista, a aula foi uma barreira para ele. É bem nessa linha mesmo. Na verdade, a Carla tem toda a razão. No início foi uma barreira, só que o que ele fez? Ele transpôs, né? Ele não se vitimizou, ele não utilizou da sua condição para não realizar. E essa atividade acabou se tornando uma oportunidade, né? Uma oportunidade mas assim, prof, Cirlei, mas vamos pensar assim, ó. E se a mãe não tivesse contado essa história para ele, fosse outra história, ele teria realizado a tarefa? Não sei, né? A gente não tem como saber. A gente só vai saber o que a gente vê e viu, né? Então, mas nesse caso, para ele foi uma oportunidade, ele tornou, né? Nesse caso. Claro que talvez para outra criança, como a gente fala na educação especial. Por isso que quando a gente tem um aluno com deficiência em sala de aula, que é o nosso caso, somos todos professores especialistas, temos que continuar, apesar de que acredito que todos vocês, a grande maioria é como nós, não temos as atividades adaptadas, continuamos brigando para que os nossos alunos recebam, né? Então, temos que continuar insistindo para que os professores ofertem atividade adaptada. Então, ali, né, foi falha do professor de não ter... Ele conseguiu, ele transpôs, ele se superou, mas se tivesse tido a oferta, poderia ser melhor ainda. Com certeza. A resposta dele. Muito bom, verdade. Obrigada, meninas, pela contribuição. Como que a atitude do protagonista nos ensina a focar nas potencialidades ao invés da falta? Alguém quer responder? Não? Então, vou responder. Então, né, como que a atitude dele nos ensina a focar nas potencialidades? O que aconteceu? Ele é deficiente visual, mas ele não usou isso para não fazer a atividade. Ele não, né? A visão é uma condição dele. Então, ele foi, né, e focou naquilo que ele podia, que era ouvir, que era perceber, que era sentir, né? Enquanto todo mundo falava, como você vai se sair? E ele se saiu muito bem, né? Ele não precisa, né? Então ele focou naquilo que ele tinha e podia. Então, ele não ficou preso à sua condição, né? A falta de visão não, né, o impediu de fazer o que tinha que ser feito. E de que forma que nós podemos adaptar essas atividades para explorar diferentes sentidos, para beneficiar toda a turma, que é o que a Carla vem trazendo aí para nós, né? Falando dessa preocupação em fazer atividades onde envolva, né, todo mundo. Então, também vou responder, utilizando o desenho universal para aprendizagem, utilizando diferentes formas, né, de apresentar o conteúdo e permitir que o estudante também demonstre, né, o que ele sabe de diferentes formas. No caso desse estudante, ele foi e utilizou o Braille, né? Ele tinha uma professora de apoio que pediu se ele queria ajuda, ele disse, não, eu vou me virar, eu vou dar um jeito. Ele usou a máquina de Braille, que era o que ele sabe, né? Não são todos os estudantes cegos. Hoje, cada dia menos eles querem aprender, apesar de terem que,
né, de ser sugerido que eles aprendam, mas com as tecnologias cada dia menos e mais difícil para aprender também, ele tinha total domínio, né? Então, e também lembrando que esse vídeo não é novo, tá, gente? É um vídeo bem antigo. Então, e a utilização do DUA, ela oportuniza, né? Essa abordagem, ela oportuniza que todos os alunos possam participar, né, das atividades. Beleza, gente? Alguém quer colaborar? Quer falar alguma coisa? Meu Deus do céu! Véspera de feriado e o povo tudo cozido na braguiola aí, né? Mas tá bom, gente, eu sei, tá cansativo mesmo. Só que aqui tá fresquinho, tá gostoso. Ó, vamos lá. Vamos lá, então, agora no nosso último RAF. Vamos pro RAF, vamos responder esse RAF. Nessa turma, eu mandei recado para algumas pessoas. Não sei. Para quem eu não mandei recado, tá tudo certo. Vocês vão responder esse RAF, vão lá no Class, atividade 1, marcar como concluída, ok? O que eu quero? Que vocês vão me colocando ok aqui, quem terminou o RAF, tá? Agora são 5h26. 5h35, podemos, vocês já terminaram, eu acho, né? Quem for terminando, vai colocando ok, tá bom? Vou dar uns 8 minutinhos para vocês fazerem. E se alguém tiver pergunta, quiser falar comigo, pode mandar o WhatsApp aqui, ó, que eu tô aqui com o meu celular, ou mandar aqui no chat, tá? Vamos ficar em silêncio um pouquinho para todo mundo conseguir fazer. Tá no chat, tá, pessoal? Vou pôr na turma também. Prof, eu fui responder o meu, mas já aparece como que eu já respondi. Não consegui te ouvir, prof. Você já respondeu? Escreve no chat, Cris, para mim.
Quem terminou, pode postar lá, tá? Pode marcar como concluída. Cris, o RAF 5 para mim aparece ainda que você não fez. Olha lá. Vou mostrar. Prof, eu vou tentar abrir então novamente, tentar fazer, mas para mim ele dizia como já respondido. Todos? Sim, prof, só aparece um ali nesse link que tu mandou agora. E você respondeu esse? É esse de agora, eu fui tentar responder e daí dá como já respondido, mas eu vou tentar novamente. Não é como se você não respondeu só, você respondeu em outro horário. Então, você respondeu trocado. Mais alguém terminou? Realmente, prof, eu devo ter outro pendente e eu respondi o errado, então. Gente, vai aparecer para vocês assim, ó. Quando vocês clicarem em participação, ó, vocês vão ver, ó, os que eu fiz estão todos para mim, ó. Lembra que eu ensinei para vocês aqui no lado direito, ó, participação, ó. Prof, e vai então lá nas atividades para nós vermos isso? A participação, deixa eu ver. Não, vão aí onde vocês estão, no RAF. Ah, que vocês já mandaram. Clica no link de novo. Cliquei, prof. Quando ele abrir. Isso. No lado em cima, ó, início, RAF, participação. Eu vou em participação? Clica, vai aparecer aqui, ó. Todos que vocês fizeram. O 6 não vai aparecer, tá? Só vai aparecer amanhã. O meu está carregando. Só vai aparecer amanhã para vocês o 6. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou te comer tão quentinho. Eu não estou conseguindo enviar, acho que não sei porque, não consigo descer mais a barrinha aqui. Já vai ter Tá indo, Célia? Não desce minha barrinha aqui no computador. Calma, daqui a pouquinho você tenta de novo, tá? Vou deixar aberto ali. Tá bom. Então, vou mostrar para vocês aonde vocês vão postar ele, tá, pessoal? Agora. Vocês vão abrir, tá, pessoal? O Class de vocês, turma de vocês, tá? Todo mundo tá aqui? Todo mundo na sala? Presente? Olá. Então tá, ó, atividades, certo? Todo mundo aqui, atividades, clicou na atividades. Ó, atividade avaliativa 1. Essa aqui, ó, gente, ó, tem que ser entregue até às 23h59, hoje. Tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos entrar nela. Só tem 4 que já entregaram. A Carla já entregou, Claudenice já entregou, Eulália já entregou, Vanessa já entregou. Vamos entregar. Vocês vão lá. Daí, o que vocês vão fazer? Peraí, deixa eu voltar aqui na atividade. Instruções. Vocês vão aqui, ó, em ver instruções de vocês, né? Ver instruções.
Vou entrar no meu para mostrar. Aqui, ó. Ver instruções, ó. Clica aqui. Ele vai estar aqui, ó, no lado direito. Ó, seus trabalhos, estão vendo, ó? E vocês vão lá entregar. Vai aparecer, ó, nenhum trabalho anexado, porque não tem nenhum trabalho anexado. O trabalho foi para a secretaria, um formulário, tá? Lembrando, gente, o RAF, lembra como que, ó, lá, ó? O meu aparece marcar como concluída. É isso? Hã? O meu aparece marcar como concluída. Isso, é isso aí mesmo. Uhum. Marcar como concluída. E ó lá. Então, o RAF 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gente, soma e divide e vai dar a média que tem, né, 50. E eles vão ver quanto que vai dar. Se eu errou uma, né, tira menos. A nota não veio ainda, a gente não tem acesso, tá, pessoal? E outra coisa, se vocês não conseguem... Quando vocês fazem o RAF, ele não aparece na hora, ele só vai aparecer para mim amanhã, tá? Eu só vejo amanhã se veio. E amanhã eu não vou ver, porque amanhã eu vou estar viajando, então... Sirlei, Ah, no meu aparece, seu professor não... você não deixou anexado. Seu professor não vai ver a atividade. não, é porque não tem nenhum anexo. Não? Eu marquei como concluída, apareceu isso. Isso, mas não tem, isso mesmo, tá certo, isso. Tá? Uhum, É tá isso bom. mesmo, tá Tá bom? bom, tá bom, obrigada. Feito, então. Então, beleza. Confiram lá, tá? Na participação, se veio. O 6 não vai aparecer, mas confiram, tá? Se vocês fizeram todos os RAFs, ó. Para quem eu vi, né? Não visualizei, eu mandei recado, tá? Para quem eu não mandei recado, é porque para mim aparece como todos os RAFs feitos. Vamos parar o compartilhamento e continuar aqui, seguindo. Beleza, RAF feito, ó lá. Marcar como concluída a atividade. E agora é hora de compartilhar as estratégias que saíram do planejamento e ganharam vida na escola. Ao compartilhar a prática de vocês, vocês validam, né, o que vocês fizeram e nos inspiram, né, a todos que estão aqui presentes. Vamos transformar as nossas vivências em um repertório coletivo. Quando a gente vê o que o colega apresenta, a gente acaba, né, aprendendo e fazendo coisas diferentes, compartilhando, né, com os colegas. Hoje a gente já compartilhou várias coisas nos grupos, livrinhos, músicas, tabelas, né, para jogos, então é muito gostoso, né? A gente vai aumentando o nosso repertório. Né, nós vamos fazer o compartilhamento e vamos fazer o feedback para os nossos colegas. Então, eu vou compartilhar agora com vocês uma planilha. Vou compartilhar uma planilha com vocês. Já vou deixar a planilha aqui, já vou colocar no chat. Por quê? Enquanto o colega está apresentando, podem todos abrir, tá indo, ó, abrir, podem abrir. A planilha está no chat. Eu vou abrir aqui a minha também para mostrar para vocês e para explicar. Então vocês estão vendo que a planilha está aqui, ó, tá, Amélia? Quem vai fazer o feedback para a Amélia é a Eulália, tá? A Eulália vai fazer como? Ó, Eulália, é só vir aqui, ó, e clicar. Excelente, muito bom, né? Tenho sugestões.
excelente, clicou, aparece aqui, ó, tá? Você quer escrever para Amélia, você pode escrever no campo G aqui, ó, tá? E é isso. Ó, vem aqui e escreve. A Célia, quem vai fazer é a Lídia. A Vanessa é a Amélia. A Sandra, a Célia. Então, fiquem atentos às apresentações e aos feedbacks que vocês precisam dar para os colegas, tá? Ok? Então, podemos começar. Eu vou compartilhar. Quem quiser compartilhar, pode compartilhar, tá? A tela. Eu vou compartilhar aqui. Quer que eu compartilhe, Amélia? O Quero seu? sim, por favor, Cirlei. Aham. Então, vou começando com a Amélia. É mais fácil você compartilhar para mim do que eu ficar abrindo e olhando ali. Tá, deixa eu falar uma outra coisa. 5 minutos, tá? Nós estamos em 8. Então, quando tiver... vou deixar vocês até os 5 minutos. Daí, passou dos 5 minutos, eu vou fazer uma palminha, assim, tá? Quen. Ai, que raiva, né? Mas é. Para dar tempo de todo mundo apresentar. Tá bom? Mas fiquem tranquilos. Vamos para a síntese já vou apresentar aqui. Amélia, só um pouquinho. Tá bom. Já abri, só Professora, falta... você colocou o link lá na planilha da apresentação? De alguns, sim. O meu tá lá, porque eu fui colocar, já tem um link lá no meu... Ah, já coloquei o link do seu. Quem quiser colocar o seu link da apresentação, pode colocar. Eu já tinha colocado, eu fui colocando. Tá bom, então, obrigada. De alguns. É que não deu tempo de todos, tá? Tá joia. Que fica melhor para eu pegar. Então tá, vai lá, Amélia, com você. Obrigada. Então, boa tarde, pessoal. Eu vou apresentar o meu trabalho. É muito diferente do que vocês estão acostumados. Eu não trabalho com componentes, então, assim, tudo para mim é novidade. E eu sempre faço esse comentário em todos os grupos que eu já participei, porque ele vai de encontro a muita coisa que vocês vão ver agora, né? Então, meu nome é Amélia Margarete dos Santos, o meu tema é Educação Especial, o local de implementação é na Escola de Educação Especial Nilza Tartucci, Curitiba. Nós temos 2 sedes, uma no centro e uma no Passaúna, e o público de implementação foi uma turma de alfabetização. Deixa eu só perguntar uma coisa, você trabalhou com a Patrícia? A Patrícia do Passaúna. Nós somos da mesma escola, só que eu estou numa unidade e ela estava na outra. Ah, tá bom. A unidade dela são os maiores, acima de 12 anos, e os meus são os pequenos. Eu fui para o Canadá com ela é minha colega também de formadores, ela é formadora também. Ela é ótima também. Maravilhosa. Então, depois que saem da unidade centro, eles vão para o Passaúna, que é o período integral. Entendi. Tá bom? Tá bom. Então, vem bem de encontro a tudo isso que a gente está vendo hoje, né? A gente já viu durante todo o curso, mas o que a gente viu hoje. A tecnologia, para nós ainda, nesse tema que eu vou falar, ela ainda segura um pouquinho. Por quê? Eu vou falar sobre o TEACH, né, que é uma abordagem dos Estados Unidos, que veio lá da Califórnia e da Carolina do Norte, e vem com a confecção de materiais. Então, o que a gente faz? A gente tem os níveis, né, mas assim, eu não posso explicar tanto, porque é bem longo, é uma coisa muito gostosa de se falar, e se a gente se empolgar, a gente passa até de meia hora, né? Então, eu vou ler a minha síntese, e daí vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntam. O material utilizado foi referente à abordagem pedagógica do ensino estruturado, TEACH, que faz parte da proposta da escola há aproximadamente 8 anos. Um ensino estruturado quer dizer, a gente faz os materiais, nós confeccionamos o material, e estruturamos aquele material para aquela criança. Isso vai de encontro a uma rotina, vai de encontro a uma calmaria, né? Porque ele sabe o começo, o meio e o fim. Durante a aplicação do material, ficou evidente o protagonismo, eu acho que passou mais, não passou? Sim. Durante a aplicação do material, ficou evidente o protagonismo e o entusiasmo dos estudantes em relação ao material atrativo de um sistema que organiza o ambiente e o espaço físico para desenvolver tarefas com instruções claras e objetivas, com materiais concretos e manipuláveis, que fornecem informações visuais
buscando a atenção, concentração do estudante e proporcionando autonomia. Quando a criança chega na nossa escola, ela chega com várias comorbidades, né? Então, tem lá um síndrome de Down, com TEA, com ADNPM, com TDAH. Então, a gente precisa primeiro começar a organizar essa criança, senão a aprendizagem não vai acontecer. Então, nós utilizamos desse material, que é um material confeccionado com materiais descartáveis, né? Mas a gente busca uma qualidade nesse material, e 80, acredito que até 90% das nossas crianças são TEA. Mesmo que tendo outras síndromes, como eu tenho crianças com síndromes de Caduc, síndromes Rothmund-Thompson, síndromes assim extremamente raras, né? E que a gente usa esse material praticamente para todos, porque eles também necessitam dessa manipulação, desse material sensorial, né? Porque ele é um material sensorial. Então, passa por níveis, tem o nível 1, o nível 2. Na minha turma, como é uma turma de alfabetização de 7 a 8 anos, eu uso o material do nível 1, que a gente chama material de transporte. Não requer muita concentração cognitiva. E nesse momento é que a gente vai ampliando esse material para que essa criança consiga alcançar a alfabetização. Dentro dessa abordagem, a gente consegue trabalhar alfabetização, a gente consegue trabalhar matemática, a gente consegue trabalhar qualquer disciplina, né? Para nós é disciplina, dentro desse material. Então, vocês vão ver, eu coloquei algumas fotos ali, e o ambiente é estruturado para isso, o material é estruturado para isso, o material é feito para aquela criança trabalhar, e a partir desse material básico que vocês estão vendo aqui, é que a gente passa para os outros níveis, a partir do momento que a gente percebe que a criança já tem aquela rotina, que ela já conhece o início, meio e o fim, né? Existe todo um processo que a gente coloca, a criança tem uma bancada, e eles já sabem, o material fala com a criança, já vem dizendo o que essa criança tem que fazer. E a partir daí a gente vai desenvolvendo a autonomia e o conhecimento para eles. Então, eu posso trabalhar o que eu quiser, mas isso demanda de tempo, né? Então, como a gente viu ali a questão do vídeo, né, e até o comentário da Carla, bem pertinente sobre essa relação, né, do que o professor faz, para confeccionar material que não seja tão prático como uma inteligência artificial e tal, demanda de muito tempo. Então, nós precisamos de muito tempo para confeccionar todo esse material. Colhemos o material alternativo, bolamos a atividade, buscamos fazer com qualidade, que seja atrativo para essas crianças, né? Então, nós temos assim, um arsenal de trabalho, e a gente vai preparando eles para alfabetização, e, enfim, daí para leitura, para escrita. Então, é isso, eu só queria mostrar para vocês que a nossa forma de trabalhar é diferente. A gente usa a tecnologia, mas mais para nós do que para eles. Mas isso aí é uma tecnologia. Agora, na próxima jornada, a gente vai ver que isso é uma tecnologia assistiva, né? É uma tecnologia. Nós temos as tecnologias assistivas, né? Online e as offline, que são essas aí que pega, que manuseia. Isso aí demanda muita pesquisa, né? A gente precisa de muita pesquisa, a gente precisou se aperfeiçoar, nós fizemos curso, pós-graduação, nós fizemos curso de extensão, tudo em cima dessa abordagem para poder ter o conhecimento do que a gente está fazendo. Então, a gente trabalha 24 horas no ar. Com certeza. Tá bom, pessoal? Né? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, que o nosso trabalho é diferente um pouquinho do que vocês estão acostumados, né? Eu trabalho com uma turma, com 9, 10 autistas, com outras síndromes, com TDAH. Então, assim, ao mesmo tempo que eu trabalho individual, eu trabalho com uma turma também. Eles ficam um período todo, Amélia? Não, meio período. Tem uma turminha de manhã, uma turminha à tarde. Ah, tá. E vão todos os dias na aula? Vão todos os dias. E eu fiz com a minha turma, mas a escola, todo mundo segue esse ritmo, né? Entendi. Alguns mais, outros menos. Mas não fica só nisso. Daí a gente trabalha também coordenação motora, percepção corporal, enfim, né? Tudo que é necessário para essa faixa etária deles.
Beleza. Tá bom? Obrigada, tá? Obrigada, Amélia. Obrigada a você. Obrigada pela sua Obrigada, colaboração na jornada. Muito bom, Amélia, gostei muito. Até pesquisei aqui no chat, falei, mas eu nunca vi falar isso, no fim, uma coisa conhecida que a gente conhece, mas não tem um termo conhecido, né? Ele é um modelo pedagógico e clínico, voltado, né? Mas quem apresenta transtorno. Ele mesmo, através das pistas, ele constrói seu conhecimento. Eu gostei. Isso mesmo. Sim, tem mas pistas. Eu não consegui escrever no chat, isso que eu ia falar. Ah, tá ótimo, mas é isso aí, Eulália. Não dá, não abre para me escrever. Só mandei o feedback lá, tá? Obrigada, Eulália. Muito bom, obrigada. Tá bom, obrigada. Então é isso, pessoal, tá bom? Obrigada, Amélia, obrigada, muito obrigada, querida. Vamos para a Célia. Tudo bem preparada, Célia? Tudo bem, professora. Você pode apresentar para mim, por favor? Vou apresentar. Vou começar aqui. Eu fiz dentro dos 5 minutos? Foi. Eu vou tirando, gente. Então, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Célia. Eu sou aqui de Floreiro, trabalho com educação especial num colégio de ensino fundamental 2, integral, né? A gente trabalha o dia todo. Então, eu trabalho nessa escola com várias salas. Trabalho com 7º ano, trabalho com 8º e com 9º. Eu fiz esse trabalho, né, foi desenvolvido com uma turma de 9º ano. E nós trabalhamos bastante a matemática. Por que eu falo bastante? Porque eu procuro trabalhar mais com a matemática e português, acompanhar as turmas. Então, meu cronograma é mais em cima da matemática e do português, né? E nós desenvolvemos, na recomposição de aprendizagem, na matemática, uma dinâmica com caça ao tesouro, né? Como está aqui, ó, que teve 9 estações distribuídas em diferentes espaços da escola. Divisão dos alunos em equipes, promovendo colaboração, participação e divisão de tarefas também. Teve apresentação inicial. Pode deixar lá um pouquinho, professora, por favor, para eu estar, né? Não, no anterior. Divisão dos alunos, para que eles passassem por estações, e cada estação eles estariam superando problemas e fazendo cálculos rapidamente para passar para a próxima estação, né? Assim, foi tipo uma competição para eles, que desenvolveu mais a agilidade deles, né? O cálculo ajudou bastante, eu acredito, que foi bem dinâmico, eles conseguiram se envolver bastante. Nessa turma, nesse 9º ano B que eu tenho aqui, lá eu tenho aluno com Tourette, eu tenho aluno com... Ele é TOD, ele é TDAH, tenho DI e tenho outro que é só TDAH, né? Então, são 4 nessa turma. E, assim, no início do meu trabalho com eles, né, a gente sente uma pouquinho de resistência. E, com o tempo, né, teve uma aproximação maior. Eles têm, assim, me dado bastante abertura para poder participar e auxiliar eles durante a aula, e a gente consegue ver um aprendizado, né, que acontece realmente com eles. Às vezes eu falo, nós vamos trabalhar junto, né, agora, vamos calcular, fazer, resolver os probleminhas aqui juntos. E aí eu vou interagindo com eles, eles conseguem aprender, né? Tanto que a professora da sala, ela, né, da turma ali que trabalha com essas áreas, da matemática, recomposição de aprendizagem, ela tem elogiado bastante e agradece diariamente, né? Ai, que bom que você foi, muito obrigada, né? Nossa, seu trabalho tem sido, assim, muito importante para a turma. E a gente consegue ver, né, resultado com isso. E interesse, tem aluna lá que praticamente queria ficar dormindo durante a aula. Tipo, eu não deixo, eu consigo envolver
né, elas nas atividades e acontecer realmente o aprendizado, né? Isso para nós é muito satisfatório, coisa que quando iniciei com a turma, se eu ouvia falar, ai, por que fulano dorme? E por que essa daqui não participa? E eu estou vendo o resultado, enquanto, né, estou trabalhando no dia a dia, todos os dias, com as turmas, que todos os dias acabo passando em todas as turmas, porque são 9 aulas por dia. Daí eu distribuo meu cronograma de forma que acabo passando nas salas que eu tenho que atuar todos os dias. E dá para ver um resultado super satisfatório com essas turmas, não é? Hoje até tive um momento assim que um aluno comentou, ai, professora, hoje né, acho que eu tenho prova de matemática, mas acho que eu consigo fazer sozinho. Falei, ai, que bom, né? Isso é ótimo. Imagina se eu vou achar ruim que o aluno já tem iniciativa, que ele tem autonomia, né? É ótimo. Mas na hora, tadinho, ele teve insegurança, começou a pedir ajuda desde a primeira, né? Então, quer dizer, ele consegue se aproximar para pedir auxílio. Então, assim, estou vendo o resultado, tanto, né, da confiança que ele está tendo, como no aprendizado de cada um deles. Parabéns, querida, muito bom. Convido a professora de matemática também para vir fazer o Formadores de Educação Especial, tá bom? É bom que ela participe, que entenda melhor, né? Isso, quanto mais gente, melhor. Tá bom? Obrigada. Vanessa Tiliac. Ué, tá morena, Vanessa? Menina, enloquei, ó, tô ruim, porque esse computador tá ruim. Fui pro salão ontem, que era feriado aqui, fiquei o dia inteiro, quase chorei, acordei das 4 horas da manhã, estranhando. Loquei, falei, vou mudar esse negócio. 25 anos usando o mesmo cabelo, agora eu vou mudar. Não acredito, e daí você ficou morena. Ruiva. Ruiva! Gente, temos que marcar um café para eu ver esse cabelo pessoalmente. Ai. Saudade. Saudade, Silei. Você prefere que eu apresente? Você apresenta? Tanto faz? Não, pode apresentar e compartilha. Gente, então, já é quase boa noite, né? Boa noite, boa tarde para todo quase mundo. boa noite. Eu sou a Vanessa, trabalho no Colégio Estadual Ana Nery, de Perubal. Primeiro ano que eu estou na educação especial, tem sido tudo muito novo, de bastante aprendizado para mim. E eu trabalho também com ciências e práticas experimentais, então eu tenho educação especial, ciências, práticas experimentais e sou coordenadora diária, né? Então aqui o meu é AEI, né? Do Colégio Integral, que é juntamente com os outros professores. Mas eu pensei e deixei a minha proposta de trabalho para ser no Desenho Universal da Aprendizagem, né? Então, dentro da nossa reunião do Desenho Universal da Aprendizagem, para que a gente possa possibilitar para os estudantes diferentes formas de manifestar a aprendizagem deles, né? E diferentes formas para eles poderem visualizar e assim a gente tentar oportunizar, né? Para que todos tenham as mesmas possibilidades de aprendizagem. Então, o conteúdo da tabela periódica era um conteúdo que eu vejo como bastante abstrato, aquelas siglas, aquelas letras, aqueles números. Então, eu organizei ali a aula, trazendo, né, os conhecimentos, usando o material do RCO, até porque sempre que está previsto para cair na prova do Paraná, eu gosto de mostrar os slides, que às vezes cai uma mesma figura. E aí eu pensei, como eu posso chamar a atenção desses estudantes? E aí, né, eu vi que está em alta, eles ficaram bastante curiosos, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir na Netflix, a série Emergência Radioativa, que ela traz o acidente radiológico com o césio, que é um dos elementos químicos da tabela periódica, que aconteceu em Goiânia, é baseado em fatos reais. E essa série está em alta entre as crianças. Então, eu levei o trailer, né, da série lá para eles, comentei. Então, é um pozinho azul brilhante que chamou a atenção ali. E os alunos ficaram muito entusiasmados. Quem não assistiu contou que foi assistir a série com a mãe, com o pai, e partindo desse interesse ali da série, eu vim com as atividades. Então, eu vim com a tabela periódica preto e branco,
para que eles colorissem de acordo com as habilidades, identificassem naquela tabela quais eram as famílias, os grupos que tinham. Depois eu montei, usando a inteligência artificial que a gente viu aqui também ao nosso favor, uma história em quadrinhos, em que contava a história do SESI, coloquei esses estudantes em grupos, em equipes, trazia toda a história do SESI, que eu já tinha passado o trailer, já tinha contextualizado com eles, mas trazia ali o número atômico, né, qual era o símbolo químico, e assim, ó, um aqui, ó, que tá pequenininho, mas tem um aqui, ó, agora é com vocês, que era o que eles tinham que fazer. Então, em grupo eles deveriam, então, aqui a autonomia deles, para escolher um elemento da tabela, pesquisar qual era o nome e o símbolo, o número atômico, a massa, aonde esse elemento é encontrado, aonde que é aplicado no dia a dia, e uma curiosidade. E aí eles teriam que preparar uma apresentação. Então, poderia ser um cartaz, um slide, poderia ser uma maquete. Então, cada um de acordo com as suas habilidades, de acordo com os seus interesses, apresentar os elementos para que os colegas pudessem ter o conhecimento também. Eu achei interessante, né, que na tirinha aqui traz um exemplo de como poderia ser, tem o glossário também, e eu coloquei no Classroom dos estudantes, eu coloquei, deixa eu pegar aqui rapidinho só para eu mostrar, eu coloquei o link também para poder contextualizar para eles. Eu coloquei o link de 2 tabelas periódicas para que eles pudessem pesquisar, que já era chamativa, né? Porque elas iam já trazer aqui, ó, uma em formato de anime, para mostrar que tem bastante que gosta de desenhar e podia ser em formato de anime, trazendo as características, e a outra que traz o dia a dia mesmo, né? Como que os elementos são utilizados aqui. Então, foi uma experiência, essa daqui, olha, é mais colorida e traz os elementos no dia a dia, né? E ele clicando aqui, o estudante ele abre e tem todo o acesso às informações, né? Já de onde é aplicado, para dar um suporte para eles, né? Mas a partir disso eles tinham que ter a criatividade deles. Então, assim, foi bem satisfatória, a professora do AEI da tarde que acompanhou, ela gostou bastante da forma com que foi conduzido, da forma com que eles se interessaram em fazer as atividades, né? Eu até trouxe aqui, por exemplo, ó, do cálcio. Então, olha o esqueleto dos ossos, né? E aqui as informações que eu pedi, né? Os elementos químicos. Esses daqui que gostavam, ó, o astato, que é raro, então fez coberto, né? E com a foto, eu tenho ali também. Aqui, né? Pensando em radioativo, então usou uma seringa, também pensou no mesmo. E muitos gostaram do astato, do que era radioativo. Pegou aqui, ó, pela cor, escreveu como se fosse uma história contando quem era, e aqui eu vou trazer as minhas informações da tabela periódica, cada um do seu jeitinho. Tem um podcast que ficou muito bom, eu não sei se a Cirlei teve a oportunidade, não sei se pode passar aqui, mas só mostrar, eles editaram. Então, teve podcast, teve cartaz, teve desenho, tem aluno que era um grupo de alunos que eram mais tímidos, então eu autorizei que eles explicassem somente para mim, né? Respeitando essa característica deles, aí eu fui na frente, mostrei o trabalho e expliquei o que eles tinham feito. Aí tiveram alunos também que usou o Canva, né? Esse aqui é um exemplo dos alunos que usaram o Canva, e aí eles gostam de futebol, né? Colocaram a figura aqui do Neymar, ó, a curiosidade, então tudo o que foi pedido. E eu vi eles produzindo, né? Eu peguei os tablets, levei para eles pesquisarem na sala, que tem o carrinho móvel, e aí colocou o Neymar ali para fazer uma graça, né? Que eles Então, assim, percebi sim aprendizado, percebi sim que eles se engajaram. Depois, por último, que aí eu não tinha, foi essa semana, eu fiz um jogo de dominó, e foi bem interessante, que aí eles jogaram para encaixar as peças ali, né? Então, o símbolo químico, com o número atômico, o nome, para se familiarizar com alguns.
elementos químicos e saber onde que é aplicado. Então, esse foi o meu trabalho dentro do desenho universal da aprendizagem. Ai, ai. Será que eu posso falar alguma coisa? Eu posso falar? Você acha que eu posso falar alguma coisa? Gente! Sem palavras, né, Cirlei? Sem palavras. Sem palavras. Não tem nota para esse trabalho, né, Vanessa? Não tem. Não tem. Maravilhoso. Completíssimo. Eu nem lembro dessa aula. Se eu não tivesse para me aposentar, eu ia procurar estudar novamente. Não, nem lembro de tabela periódica. Que coisa. Fantástico, Vanessa. Nossa, maravilhoso. Parabéns. Muito bom. Ai, sem palavras. Que bom, né? Ter professoras como a Vanessa. Que sorte que essa escola tem de ter a Vanessa. Que sorte esses alunos terem a Vanessa. E que sorte a nossa de poder ouvir a Vanessa. Sorte a minha, essa turma é maravilhosa, tá com a Cirlei, que eu amo de paixão, minha amiga, batendo saudade da Cirlei um pouquinho. A gente já falamos isso aqui, moramos tão perto, mas a gente não se vê, gente, vida corrida, né? Vocês sabem. É muito corrido, né, Vanessa? Muito. Nós moramos pertinho, 18 quilômetros, e as nossas filhas fazem balé juntas. Balé não, jazz. Mas a gente nem se vê. Hein, Pro? Será que a Vanessa não consegue compartilhar essa historinha? Porque eu também... porque o meu aluno, ele estava trabalhando essa questão da tabela periódica, né? E daí, se ele puder, pelo menos a gente ler a historinha e ele ver os desenhos. Ah, sim. Eu acho que dá para compartilhar. E, ó, aqui ela colocou no chat. As meninas estão doidas aí para ver. Parabéns, Vanessa. Muito, muito show mesmo. Dá para pôr no WhatsApp também, Vanessa, o link das tabelas, né? Ah, das tabelas. Eu achei que ela queria a história em quadrinho do SESI. Também. Eu queria a história em quadrinho do SESI porque o meu está começando a ler. E eu fiz uma na IA pela implementação de um livro que ele tinha que ler. E ele começou a ler e foi nesse formato que você apresentou. Então, para ele já ficou algo mais familiarizado e daí ele vai conseguir ler melhor. Se você puder. Pelo link que a Cirlei compartilhou, eles não abrem, Cirlei? Que é qualquer pessoa da CED, que ali dá para copiar. Simone, mas eu tenho o arquivo, eu vou pôr lá no grupo. Eu tenho o arquivo que eu ampliei, porque eu peguei a foto do chat, né? Aí eu coloquei no Docs, ampliei, imprimi e entreguei para eles. Tá. E ali na implementação eu coloquei a foto só não o documento, eu coloquei a foto do chat mesmo que eu tinha criado lá. E o dominó que eu te falei, eu fiz o vídeo que você ensinou, Cirlei, lá no notebook, para falar as regrinhas, quem nunca tinha jogado dominó e tudo mais, foi bem interessante também, mas eu não coloquei porque foi essa semana. Então você faz na próxima jornada. Já guarda. Ô, Simone, tenta abrir esse link, sabe ali nessa tabela que a gente manda, essa tabela do compartilhar. Tenta clicar, que daí você fica com o trabalho da Vanessa na íntegra. Se você clica nos links, eles ficam, todo mundo consegue acessar o trabalho. Não sei se abriu. Se não, a Vanessa pode mandar também pelo WhatsApp, Vanessa, tá? Pode deixar, material tá liberado. Só não pode mandar figurinha de bom dia, mas material pode. Ai, o meu deu link incorreto, então. Pode ser. Estava lá? Não está abrindo? Não vi. Vanessa Tiliac. Agora ele. Não conseguiu abrir? Solicitar acesso, você precisa ter acesso. Então. Depois a gente coloca ali. A Claudenice, deixa eu só continuar para todo mundo conseguir apresentar. Claudenice tá? A Claudenice não tá, né? Não. Então nós vamos para a Sandra. Sandra, você tá aí? Tá aqui. Você quer que eu apresente ou você vai apresentar, Sandra? Pode apresentar, professora. Então tá bom. Então eu vou apresentar. Tá abrindo aqui, tá, Sandra? Tranquilo. Boa noite a todas. Meu nome é Sandra Rosa, trabalho numa cidade bem pequenininha, no interior do Paraná, que tem 3.400 e poucos habitantes. Nossa! Qual que é? Prato Ferreira. Tem mais ou menos 60 quilômetros de...
Londrina, Rolândia, São Martim, Prato Ferreira. Entendi. É uma cidadezinha bem pequenininha. Eu trabalho com a EI e combinei com a professora de História que eu poderia fazer essa implementação. Aí eu eu conversei com ela, com o conteúdo que tinha, e peguei a história do café no Paraná. E para nós foi bem tranquilo, porque é uma cidade que a base dela, quando foi lá os primeiros habitantes, era um café. Aí já começou a conversa, por mais que eu tenha falado café, veio para o Norte Pioneiro primeiro, Ribeirão Claro, depois veio Londrina, né? Nós temos vários lugares que fizeram homenagem, veio do café, que é o Shopping Catuaí, porque recebeu esse nome por causa de uma variedade do café. Nós temos o café cacique, que veio com a evolução do café, porque o café aqui no Paraná era muito muito grande. Londrina é uma cidade considerada uma das regiões que tem mais café do mundo na época, né? 60, 70. E sempre trazia para Prato Ferreira, porque a base deles, né? Meu pai trabalhava com café, meu pai contava isso, e fomos comentando, e assim, eu comecei a aula e eles foram terminando, porque cada um tinha a sua própria história dentro do contexto do café. E uma coisa que eu achei muito interessante, que a gente foi falando, eu escolhi essa sala, que é o 6º ano, por causa de 2 alunos de TDAH. Esses 2 alunos, um em particular, ele tem muita facilidade em aprendizagem, mas ele não gosta muito de escrever, ele é muito mais auditivo e de compartilhar, ele perguntar, de questionar. Ele não é muito de registro. E eu mostrei o mapa, e pode ver que acho que não está aqui até a foto. Todo mundo parou para ver o mapa. E eu perguntei, por que vocês estão curiosos com o mapa? Né? Eles falaram assim, a gente sempre vê o mapa no computador, no lote, mas raramente se vê um mapa de maneira que a gente vê a nossa cidade com o dedo no mapa. E eu falei assim, que interessante, né? Por mais tecnológico que nós somos e os alunos são, na hora que me pareceu um material concreto, eles gostaram. Aí eu falei assim, começou com a aula de história e veio com a aula de geografia, que daí Prato Ferreira faz divisão com Cambé, e Cambé também tinha café, daí vai para não sei o quê, nossa, mas Prato Ferreira está tão pertinho de São Paulo, que daí eles viram no concreto. E as atividades, como tem um aluno que não é muito fã de escrever o registro, mas ele tem facilidade de desenho, eu fiz um mapa mental e poderiam responder as curiosidades, anotar conforme queria, tanto no registro escrito, como também no desenho. E ele foi esse daí, eu coloquei, né? Que é o café, o que tinha envolvido no café, que tinha o comércio, né? Onde vendia o café, as famílias que eram grandes, as famílias que trabalhavam, era toda a família, desde o pai, a mãe, até a criancinha pequena ia, cafezais, trabalharem, os de trabalho do café, a xícara de café, ali também colocou a bandeira do Brasil, porque o café, a maneira que nós consumimos aqui é ímpar, né? Porque os cafés que a gente vê, aqueles filmes
aquele copo lindo, belo, maravilhoso. Quem vai fora do Brasil fala que não é gostoso como o nosso café aqui. Aqui também teve um registro do clima, que em 1975, as lavouras de café sofreram um grande... Teve um clima muito ruim, que foi a geada negra, né? De 1975, que muitos cafeicultores deixaram de produzir aqui no Paraná, não só no Paraná, mas também no estado de São Paulo, e migraram para o Mato Grosso, né? Bom dia, que meu sogro faleceu. Por isso que eu de 1975 também teve as outras lavouras que foram entrando, que era o soja, o milho, o algodão e o cana-de-açúcar. E a pecuária, né? Também já existia na época do café, mas, porém, intensificou depois de 1975. E outra que eu coloquei foi tipo uma pesquisa, porque eles gostam, né, de computador, querendo uma pesquisa. Aí eu coloquei algumas perguntas que eu já tinha dito na hora de explicar de tudo, e eles foram pesquisando, outros já fizeram sem pesquisa, foram respondendo, dialogando, conversando entre eles, que jeito que foi, que jeito que o vô contou da geada, e o outro falou, nossa, o meu pai, a minha avó contava que ficou 3 dias sem tomar banho na época, porque era bebezinho, era muito frio, e deixou sem tomar banho, porque na época era a geada negra, foi uma situação muito marcante para a nossa região. E eu gostei da situação, assim, porque eu pensei que eles iam se envolver muito com a tecnologia e em pesquisa, e eles acabaram no mato. Que lindo, mas é verdade, porque eles não têm mais acesso, né? Então, quando a gente proporciona acesso a algo que eles não estão tendo mais, eles se encantam. Que show, adorei, muito legal essa história do café aí, realmente o Brasil é um dos maiores produtores de café, exportadores, né? A gente precisa valorizar tudo isso, né? E, né, colocar eles, né, nesse cenário histórico e cultural aí do nosso país, né? Sandra, que lindo, agradece a professora de História, né? Que trabalho bonito, e você usou o desenho universal para aprendizagem, permitindo que os alunos se expressassem da forma como eles conseguissem. E o que desenhou se expressou muito bem, né? Muito bem mesmo. Parabéns, querida, muito bom mesmo. Mas interessante, assim, que eu falei assim, quem conhece o Shopping Catuaí? Né? Falei, a maioria da sala, né? Falei, eu conheço. Então, é homenagem aos agricultores da época do café, né? Mas ninguém... Que legal, né? Muito bom. Obrigada, tá, Sandra? Muito obrigada. Deixa eu falar, Luciana, tudo bem com você? Agora, oi, prof, sim. Você quer compartilhar? Não, por favor, compartilha para mim. Compartilho, tá? Uhum. Muito bom. Espera aí que eu vou compartilhar aqui teu link. Deixa eu ver se é esse, Lu. Nossa, depois da Vanessa... Estão todos perfeitos, gente. Todos muito bons. Nossa, eu estou encantada com os trabalhos de vocês. Excelentes. Muito bom, muito bom mesmo. Todo mundo muito... Os trabalhos ótimos. Ok. Bem bom mesmo, gente. Posso começar então, prof? Pode, estou aqui, estou na síntese. Tá bom, então. Vou tentar aumentar um pouquinho para aparecer melhor. Eu abri aqui, prof, na minha plataforma aqui também, daí já vai acompanhando junto aí. Tá. Então, eu sou a professora Luciana Trento Pasquale, eu trabalho no Colégio Estadual Duque de Caxias, no município de Saudade do Iguaçu, estado do Paraná, núcleo de Pato Branco. Então, o trabalho que eu fiz, o tema do meu trabalho era a conscientização do espectro autista TEA. O que aconteceu? Em conversa com meus diretores e com a equipe pedagógica do colégio, a gente chegou à conclusão assim, que como tem aumentado muito o número de autistas no nosso município, apesar de ser um município pequeno, com 6.000 habitantes,
tem aumentado muito o número de autistas, né? Então, a gente estava conversando, e por que não fazer um trabalho justamente de conscientização sobre isso, em toda a rede, da escola. Então, a primeira conversa que a gente teve, nós conversamos com a equipe e com o diretor, né, e com o pessoal da escola e a pedagoga, para a gente ter uma conversa, realizar uma conversa com os professores, a fim de discutir, então, o que a gente ia fazer nesse dia, que ia ser no dia 2 de abril, que é justamente o dia da conscientização do Mundial do Autismo, né? O que a gente poderia estar fazendo nesse dia? Porque, assim, ó, às vezes as pessoas não conhecem, por isso que elas dão risada, por isso que elas não acolhem, por não conhecer, né? Então, a primeira ideia que a gente teve é que a gente ia organizar no local da escola, organização e ambientação do local, né, do colégio. E para isso a gente iria fazer palavras que fossem respeito, aceitação, diversidade e a própria inclusão, visando que quando os alunos chegassem na escola, eles teriam aquele impacto, né? Iriam ver aquilo, puxa, o que está acontecendo? Então, depois disso, nós em conversa, então, com os professores, a gente combinou que a gente iria passar no dia, como o dia 2 era feriado, se eu não me engano, nós passamos no dia 1º. Os alunos chegaram na escola e todo mundo iria assistir a curta-metragem da Academia do Autismo, sobre o tema sobre o autismo, para facilitar, então, a compreensão. Era uma curta-metragem bem legal, até eu coloquei aqui, a professora talvez deva assistir depois. Então, falando sobre as peças que se encaixavam, o porquê que as peças se encaixam, já que a imagem, né, do autismo são peças que se encaixam, por que as peças se encaixavam? Então, os professores nesse dia chegaram toda a rede, de manhã, de tarde e à noite, do 6º ano até o 3º ano do ensino médio. Primeiro, os professores fizeram essa conversa, então, com os alunos, que no outro dia ia ser o dia da conscientização do autismo, o que era o autismo, daí eu tive que fazer uma fala também com os professores, né, para que os professores falassem o que é, o que não é, sobre a empatia, sobre o acolhimento, sobre o entender o diferente. E depois desses 10 minutos de conversa e dessa explanação do vídeo, os professores seguiram, então, com as suas aulas, mas todos os alunos ficaram sabendo o que estava acontecendo. Então, se nós, a prof descer um pouquinho ali, tem a conversa, né, a imagem aí com os professores, ó, esse em pé aqui é o meu diretor, ele que está falando com os professores e falando qual que era nosso objetivo nesse dia. Aí nós fizemos com as crianças da sala de recurso a montagem do painel que iria ser usado, então, olha as peças quando se encaixam, eles que cortaram, montaram as palavras. Aqui no dia anterior, então, foi usada a conversa pelo WhatsApp, né, sobre qual que seria a ideia. Então, a prof. Luciana, junto com a equipe pedagógica, organizou nesse dia. Aqui eles colocaram que não era para ninguém esquecer. Aqui a curta-metragem, então, que a situação acontece dentro da escola, como que funcionava dentro da escola com uma criança autista. E aqui como que ficou a entrada do colégio, então. Aí os alunos tiraram fotos, ficaram assim impressionados com o que estava acontecendo, como que estava acontecendo aquilo. Inclusive, nesse dia, professor, nós tivemos a visita do chefe do núcleo, por acaso, sabe? Ele ficou bem admirado com o que a gente estava fazendo, porque são situações que às vezes as pessoas criticam, mas elas não conhecem, né? Então, a partir do momento que você conhece o que está acontecendo, o que é o autismo? Por que tem tantas crianças nascendo com autismo, né? Então, a empatia, o coleguinha não consegue fazer atividade, porque ele tem problema, mas qual que é o problema? E se eu ficar lá perto, às vezes eu não vou conseguir ajudar melhor do que às vezes eu ficar rindo dele e tal. Então, assim, nós conseguimos movimentar toda a comunidade escolar, inclusive esse videozinho depois a gente acabou mandando nos grupos dos pais, e né, assim, perguntou, indagou os pais sobre o que tinha acontecido na escola e o porquê que a gente estava mandando esse vídeo, e foi bem legal, assim, porque todos entenderam o que era o autismo e o porquê que nesse dia 2 é considerado o dia de conscientização sobre o autismo. Então, assim, eu poderia ter feito várias atividades lá dentro da minha sala com meus alunos, porque eu atendo alunos do 6º ao 3º ano, que nem eu falei, né? Mas eu preferi, professora, chegar mais longe e fora.
ir além dos portões da escola, porque inclusão não é só dentro da sala de aula, não é só na escola. A gente tem que sair dos portões da nossa escola para fazer a inclusão. Então, foi um trabalho bem legal e a gente conseguiu movimentar toda a rede nesse dia. Que lindo! Perfeito! Você é uma graça, né? Obrigada, prof. E falando nisso, eu coloquei o link, tá, pessoal? Porque eu não conheço, já quero assistir, já coloquei no meu WhatsApp para ver depois, né? No documento eu vou assistir também, mas eu já estou curiosa para ver. Foi bem legal, prof. Eu vou assistir depois, tá? Coloquei o link aqui do curta no chat, tá? Inclusive, eu acho que eu perguntei no grupo aí para as meninas se alguém tinha, né, alguma curta para emprestar, para me mostrar. E a minha chefe do núcleo aqui da Secretaria de Educação Especial, ela que me encaminhou. Eu pedi para ela se tinha, então ela que me encaminhou. É bem legal. Ele é bem curtinho mesmo, mas é bem legal. Lu, a sua técnica da educação especial é minha amigona. É? Sim. Ai, não acredito. É que eu já fui técnica da educação especial muito tempo, tá? E eu trabalhava no período da pandemia. Eu trabalhava junto com ela. Eu trabalhava com a Ana? Ana Maria? Sim. Ela eu trabalhava em um e ela ela. em outro. E a gente fazia um trabalho junto. Legal. Ela é maravilhosa. Muito, muito parceira. Que gostoso, né, gente? Muito bom, né? Qual o núcleo mesmo? Ah, é não, qual que é Pato Branco, Pato Branco. Pato Branco, né? Pato Branco, eu esqueci. É que lá eu lembro de Laranjeiras sempre. É que a minha cidade aqui é mais próxima de Laranjeiras do que de Pato Branco. Mas nós pertencemos ao Sindicato dos Professores de Laranjeiras, mas é o Núcleo Regional de Pato Branco. Entendi. Para não ter monotonia. Né? Gente, vamos. Kátia não está, né? Kátia não, eu li aqui. Então é a Eulália. Cadê você, lindeza? Olá, estou aqui. Então vamos lá, com você, linda. Então vamos lá. Obrigado pelo linda. Linda mesmo, querida, maravilhosa. Nossa, agora ela falou, depois da Vanessa, ó. Imagina, ô Vanessa, vou te deixar por último da próxima. É melhor, hein? Na próxima, você depois da Vanessa. Não deixar a Vanessa. Ela vai querer apresentar no primeiro dia, nós não vamos deixar, tá? Vamos fazer isso mesmo. Não, vocês estão subestimando, viu, o trabalho de vocês, que está maravilhoso. Eu estou aprendendo um monte aqui com vocês, que eu que não sou especialista da área. Eu só adaptei ali para o meu contexto, né? O DUA, mas... Você me deu ideias para os próximos. Isso. Muito não, bom. gente, mas o de vocês está lindo, tá bom, perfeito. Tá muito bom, tá tudo ótimo. Tô amando também. Tô me deliciando aqui. Você apresenta para mim? Estou apresentando, só vou ajustar a página aqui, já está na tela, tá? Só vou ajustar aqui para você conseguir ver daí. Eu estou querendo deixar maior, mas... porque é deficiente visual. Pode ir. Então, eu sou a professora Eulália, né? Eulália, moro em Arapongas, trabalho vai fazer 4 anos na sala de recursos esse ano. Então, ainda eu tenho, né? Eu trabalhei sempre na escola de educação especial, na PAI, por 20 anos. Mas agora está sendo uma experiência nova. A minha escola é só do 6º ao 9º ano, uma escola pequena, né? E eu trabalho com a educação especial, sala de recursos. Eu tenho 2 padrões, de manhã e à tarde, atendendo do 6º ao 9º. Então, lá. A proposta foi apresentada aos alunos de forma dialogada, despertando a curiosidade sobre fábula, explicando que no final, ao final, eles participaram de uma dramatização fábula, a cigarra e a formiga. Então, sabe, porque eu trabalho sempre assim, redação, com os alunos acompanhando as professoras de redação. E elas falaram para mim que estava trabalhando fábula no 6º ano. Eu pensei, vou entrar nessa também. Daí eu comecei já, né, pesquisar para mim trabalhar. Eu tive uma ajuda, né, uma ajudinha, a Iá, minha amiga lá, né, nossa amiga, né? Então, lá, realizamos a leitura coletiva da fábula, conversamos, né, o que é fábula, que é os animais que conversam, que sempre tem uma moral no final, que serve como exemplo, né, de vida para a gente.
e os alunos deram, sabe, outras fábulas, explicaram, falaram, e deram opiniões. Apresentei também uma leitura da fábula. Nós fizemos uma interpretação, né, que eu peguei na IA, uma interpretação da fábula, eles responderam alguns. Nossa, ela me deu a ideia de desenhar. Eu tinha um aluno que desenha super bem. Pronto? Pronto. Então, agora de desenhar. Não sei quem foi que desenhou. Nossa, tem uma aluna que desenha tão bem. Eu falei, nossa, por que não pedi para a menina desenhar? Tá vendo como que é? A gente vai aprendendo, né? Então, daí nós fizemos a leitura, a interpretação, falamos, dialogamos. Daí nós começamos a ensaiar um teatro de vara, a cigarra e a formiga, né? Então, eu apresentei assim, a IA para eles, eu mostrei. Nós fizemos o enredo e nós éramos em 5. Só que daí até deu confusão um pouquinho, porque tinha só 2 personagens, né? Que a cigarra e a formiga. Daí, todo mundo queria ser. Daí nós fomos criando, eles foram participando e criando. Um queria ser o vento, o outro queria ser o inverno, foram criando personagens. Foi muito importante para mim, gostei. Claro. O aluno que eu achava assim que era tímido, sabe, se demonstrou assim, falante, com sequências. Nós tivemos alguns ensaios, né? Mas foi muito bom. Todos teve que ser em 5, a cigarra e a formiga. E daí eu apresentei os materiais, eles construíram a caixinha, né? A caixa teatro, né? De teatro, fizeram o formigueiro com argila, todo mundo teve que amassar um pouquinho, fizeram os desenhos, apresentaram. Aí fizemos também, depois que fizemos o teatro, apresentamos o teatro, fizemos também uma word wall, essa word wall da cigarra e a formiga, também que eles gostaram muito, participaram, né? Então foi muito bom. Eles leram, criaram. Agora eu vou criar outras com essa caixinha de teatro, eles querem criar outro, sabe? Eles querem fazer outro. Eu gostei muito disso, dessa ideia deles, porque eles querem do tanto que né, na sala. Tem 5 alunos do 6º ano, e a maioria é TEA na minha sala. Mas eu achei que tem criança que não ia, achei que ia ficar tímido, não ficou. A primeiro momento, sim, mas depois foi se mostrando mais comunicativo, participativo. E todos participaram, foi muito bom. Eu aprendi muita coisa e eles também. Que show, né? Muito legal, eu amei. Olha aqui, eu tirei da IA, lembra que uma vez você falou? Eu peguei e fiz. Do Word Wall? Não, da IA, a história, né? A historinha. Do Word Wall também eu peguei. Peguei no Word Wall, a história. E o textinho também eu tirei, né? Mas eu quero o desenho, eu deveria ter desenhado, porque a menina desenha super bem. Na próxima implementação, quero alguma coisa relacionada a isso. Muito legal. Teve uma coisa simples, mas que eu acho que assim, me despertou outras coisas que eu achei que falhou, sabe? Da próxima vez vou trabalhar outras coisas, tal. Mas foi bom, eles participaram e gostaram. É isso, gente, porque a gente vai fazendo, tendo ideias, e só vai tendo ideias quando a gente faz, né? Eu gostei. Eles também gostaram muito da caixa. A minha caixa palco está lá, que eles vão fazer outras. Então, estou lá. Muito bom, perfeito. E a professora de português também gostou, participou, mostrou, gostou. Uma ideia para ela fazer na sala também? Dá para fazer também. Eu falei para ela, se quiser, pode pegar a caixinha aqui, a caixa palco, pode pegar. Só criar outros personagens, outra história, outro enredo, né? Eu gosto muito. Eu pensei que não ia gostar, mas gostaram muito. Não, uma delícia. Ontem uma professora também deu uma ideia, ela fez os contos com os estudantes, cada um fez, daí eles desenhavam, depois ela jogou no chat e pediu para elaborar um e-book. E ele elaborou um e-book com as fábulas dos alunos, gente. Ficou... Fábula não, conto. Daí agora o conteúdo do 6º ano é fábula, conto, né? Eu achei muito legal. Muito bom. Gente, parabéns, tá? Hoje parabéns, Eulália, parabéns. Os trabalhos ficaram ótimos.
gente, uma dedicação, um capricho, né? Cada minuto que vocês param, eu sei da correria, né? Mas ficaram lindos, adorei saber a história do café, adorei saber a história lá da química, aquele monte de materiais que a gente pode usar, adorei saber da Amélia, como que aplica lá o teacher, né? É outro que a gente tem que estudar para caramba para saber fazer, né? Que não é o método TEACH. Uma sigla em inglês lá, mas resumindo é para autista. O inglês aqui, né, canadense, está muito, muito fraco. Adorei da Célia, que fez lá, todos aqui, deixa eu ver para não esquecer ninguém, né? Então, assim, ficaram todos, a Luciana, que conscientização, que escola mais linda, né? Dá vontade de estar lá. Então, parabéns a todos vocês, que lindo, que trabalho mais fantástico. Parabéns. E semana que vem temos mais, né? Eu não deixei ninguém, né? A Claudenice não tá, e ela parece, acho que está doente, né? E a Lídia também avisou que estava de atestado, que não viria. Então, eram as duas que não estavam. Então, na próxima semana, continuaremos para as apresentações. Só um pouquinho, Vanessa, coloquei o link aqui no chat da avaliação da turma, tá? Lembrando que a nossa turma é a turma querida, TQ. Pode falar, Vani. Não, só para avisar que eu coloquei o link, eu não sei se o pessoal conseguiu abrir os links lá no grupo e aqui no chat. Verdade, tá no WhatsApp, a Vanessa colocou. Eu vou colocar também o link da avaliação aqui, tá? A gente nem vê o tempo passar. Silvane. Ok. Gente, só confirmar aqui algumas pessoas que eu fiz a chamada para confirmar certinho. Deixa eu só perguntar. Kátia, tá aí? Claudenice, tá aí? Sidneia, tá aí? Silvane não tá. Valquíria nunca veio. E Lídia. Isso mesmo, né? E os demais todos presentes. Beleza. Só para confirmar, né? Para não ter surpresas. Parando de compartilhar. Vamos fazer nosso lindo e amado print. Ah, último print, gente. Penúltimo. Célia, cadê você? Leila, cadê vocês? Vamos pro print. Corre. Fui no banheiro bem na hora. Não, corre. Vai ser bem rapidinho. Eu fui atender a porta, chegou. Deus, acontece. Só um minutinho. Fala para esperar. Então, vamos lá. Felizes, porque amanhã é feriado. Ai, que delícia, gente. Obrigado, Senhor. 1, 2, 3.
Gente, um beijo. Fiquem com Deus e até quinta que vem. Último dia. Espero todos vocês. Beijo, beijo. Beijo, prof. Até. Até. Tchau, Lucineide. Tem uma menininha bonitinha aí. Beijo. Joelice chegou agora? Tá com o microfone desligado, amor.